o Goiás, assim, do ponto de vista financeiro, realmente muito, muito bem equalizado em relação a todos os outros clubes, né? Se vocês olharem o balanço de 2023, realmente é Uhum. um balanço muito bonito, muito bem equalizado ali. E eu falei, por que não fazer parte de algo realmente olhando um pouco para novas, para uma nova fase do clube, né? E tudo aquilo que efetivamente o Maruca queria implementar no Santos, no Goiás já tinha sido implementado. Então, ou seja, já estava. Então, eles mudaram o estatuto, existe um conselho de administração, né, onde eu me reporto ao conselho de administração. Dentro desse conselho de administração, tem dois conselheiros independentes remunerados, né? É o Luiz e a Joyce. O Luiz é CEO da Petronas, a Joyce faz parte de conselhos de outras empresas. Então, além de outros três conselheiros que foram eleitos ali internamente. Então, existe uma modernização, existe uma série de, de, de ideias para serem feitas, que, né, o Goiás tem um ativo imobiliário impressionante, impressionante, Uhum. que é uma coisa realmente que eu não tinha visto, porque os balanços não mostram isso, né? O balanço basicamente mostra custo de aquisição, então, se uma coisa foi adquirida em 1980, ela vem trazendo todas as conversões de moedas, o que for, então existe uma série de outras coisas interessantes que é uma maneira de olhar futebol e de fazer futebol diferente. Então foi isso que me atraiu, né? E eu tive que dar uma pausa nesse projeto momentaneamente. E estamos lá firmes e fortes para tentar fazer algo que efetivamente eu entendo que dá para fazer. Então, eu olhei e falei, poxa, depois de 5 anos, né, ou quase praticamente 10 anos depois da minha ida para o Palmeiras, um projeto que me saltou os olhos e que eu falei, poxa, quem sabe aqui a gente tem algo que eu possa dar uma outra, contar uma outra história, né, quiçá tão bonita e tão bem sucedida quanto a do Palmeiras, para poder mudar um pouco do que efetivamente se faz no futebol hoje. É Mas basicamente isso. mas o que é basicamente esse projeto? Porque, assim, em termos de futebol, o Goiás estava até acostumado a estar na primeira divisão, Uhum. uhum, né, um clube bem azeitado, numa região também próspera, né, isso também acaba ajudando. Mas o que que tem além O disso? que tem além é além do futebol, na realidade, o que que é o sonho de acho que de qualquer pessoa que executando futebol, né. Como é que você cria, alternativas no futebol, linhas de receita ou linhas de crescimento que estejam fora do projeto futebol, porque o futebol é volátil, né. Uhum, Então ele tá, né, bom-humorado, mal-humorado. O uhum. futebol é o melhor lugar para se estar, né, tirando os 90 minutos. Se não tivesse os 90 minutos, Tá às tudo vezes certo, né? 100 minutos, 95, né, depende de como for, ele é o melhor lugar, porque no final junta a paixão, junta uma série de coisas. Então, é um olhar um pouco de fora do que efetivamente dá para fazer além do futebol e criar algo que seja muito mais perene para você poder fazer um negócio, né. Então, até eu disse isso acho que na minha coletiva logo que eu entrei, que é desenvolver dentro de um negócio multi outros negócios, né. Então, ali acho que tem abertura que hoje com SAFs e SAF é o veículo, né, mas você pode criar, sei lá, um FIP ou um fundo imobiliário, seja o que for, para poder gerar novas receitas, para que o clube ou o futebol não fique somente dependendo do resultado das 4 linhas. Então é uma das coisas que me atraíram efetivamente para poder olhar para o clube como um todo. E acho que para dar um pouco mais de contexto, né, porque, a gente conhece bem o clube também lá, tendo tido mais Obrigado. contato de perto com o Patiello e com o time lá. Para nossa audiência de mercado financeiro aqui, é como se a sede do Goiás e a Serrinha, né, o estádio do Goiás, estivessem no meio de Jardins, em São Paulo, do ponto de vista Isso, de como se tivesse o Pinheiros no local onde está o Pinheiros, do tamanho do Pinheiros. Uhum. em Goiânia, que é uma cidade super rica, né, a região centro-oeste aí é muito relevante para o PIB, do Brasil. A gente até teve um termômetro disso, né, a gente fez o relançamento junto com o Patiello lá do programa do sócio torcedor, né, que hoje chama Sócio Esmeralda e, se eu não me engano, em 30 dias passou ali a barreira de 10.000 sócios pagantes, que é muito relevante no futebol brasileiro hoje. Então, acho que a visão é muito essa, né, de aproveitar o potencial de tudo que tem ali dentro da É. região e da história do clube. E aí a pergunta é: como é que você enxerga, dentro dessa nova realidade do futebol brasileiro, o papel do Goiás como o maior clube de uma região super importante para o país, né? Não, assim, eh,
mais uma vez, como os clubes estão realmente, depende totalmente das receitas, né, daquelas, transmissão, bilheteria, patrocínio, eh, uma venda de jogador ali pontual, depende de como você tem. Então, o, o que é, pelo menos na minha cabeça, é olhar um pouco para isso, dizendo assim, qual é o sonho de qualquer executivo de futebol? Olha, não importa o que aconteça, você tem garantido 100 milhões por ano, que vem advento de A, B, C, D, F, G, H. Com isso você consegue planejar. Com isso você pode securitizar, você pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque hoje você tem algo que independe das 4 linhas. Então, o sonho de qualquer clube e o sonho eu como executivo é que eu olhe um planejamento de 2, 3, 5 anos, falo aqui, como é que nós vamos planejar isso aqui? Nós vamos planejar isso, 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 isso. Tá. Por quê? Porque eu tenho garantido isto aqui nesse período. Com isso, eu consigo minimamente fazer um planejamento, consigo traçar algumas metas, consigo testar e fazer as minhas medições para que eu possa fazer isso. Porque hoje, infelizmente, você tem os clubes operando digitalmente, né, para que o resultado faça, né, direcione como é que vai ser a condição de um. Você tem ótimos profissionais e às vezes o resultado não acontece e o futebol não tem paciência para isso. Então, né, pode ser utopia, mas o meu sonho em algum momento é que isso aconteça, que a gente possa sentar com uma comissão técnica, o que for, ó, você tem pelo menos 1 ano e meio aqui de planejamento para poder fazer isso e isso. Quais são os nossos targets? Você fazer essa coisa, essa coisa, essa coisa. Depois de 1 ano e meio a gente reavalia. Estou usando isso como só um exemplo hipotético, mas como todo mundo, no futebol, infelizmente, você tem que ganhar para ter tempo. Todo lugar você tem um tempo para poder mostrar, né? No futebol, você entra, igual eu até brinco, né? O metrô na cela às 6 horas da tarde. Ali você não, né? Você vai do jeito que vai. Então, você não tem muita domínio ali, você não tem muita gerência em relação para onde você tem que ir. Então, efetivamente, é um pouco de como eu olho para que a gente possa mudar e mostrar um pouco diferente do que o futebol tem. Mas, Pacello, isso eu acho que a nossa audiência que já acompanhou boa parte dos 11 episódios que a gente já fez, quer dizer, esse é o 11º, né? Talvez eles já estejam percebendo uma mudança de tendência que a gente pode ver no futebol, que esse imediatismo de resultado, de fato, ele existe. Mas para clubes que não necessariamente começam o ano com a obrigação de ganhar o Brasileirão, porque a gente brinca que, pô, pergunta pro torcedor do Vasco no começo do ano se ele não vai ganhar o Brasileirão. Ele vai Não, falar, todos pô, eles. lógico que eu vou ganhar. Claro, todos Mas eles. talvez o torcedor do Goiás, ele tem assim como o torcedor do Fortaleza, assim como o torcedor de outros clubes, que você tem até uma certa paciência para. Hoje o Fortaleza tá aí Sim, disputando sim. A liderança podendo está ser campeão disputando o campeonato brasileiro e outros campeonatos intercontinental. internacionais. Então, Exatamente. talvez essa paciência jogue a favor dos clubes que não têm essa urgência. Nem tanto, mas assim, no final, todos eles são, né, todo torcedor é passional, todo mundo quer ver o seu time campeão. Eu acho que assim, no final, a gente tem muita fotografia, né? Vamos pegar o caso do Fortaleza, mas o trabalho que foi feito, o técnico tá lá 2, 3 anos, talvez é tão longevo quanto... 2 técnicos em 6 anos, né? Rogério e Vojvoda. Então, assim, Isso. 6 anos. Isso. Então, assim, no final é a fotografia, porque... Mas ninguém viu que o Fortaleza, acho que em um dos anos ficou, acho que na zona de rebaixamento, o primeiro turno todo. Sim, Então, verdade. o Marcelo Paz teve a convicção de não fazer nenhuma mudança. Com certeza, em algum momento decidiu ficar por AB. Então, ou seja, quando a gente olha para trás, é fácil dizer, não, fez a decisão certa, mas, né, é a mesma coisa, falar, poxa, por que eu não comprei ação XYZ hoje? Não, né, porque agora é fácil olhar, né? Lá Depois que atrás, subiu, quando o gráfico tava lá, né, batendo na média de 200, ela tava lá em cima, aquela coisa toda, né? E aí... Mas assim, no final, a expectativa sempre é ser, né? O Goiás é um time de Série A, time, né, de jogadores importantes, né? Eu mesmo, na época do Eric, quando o Palmeiras adquiriu o Eric, né? Eu participei indiretamente da negociação, então, ou seja, né, tem um histórico importante, é um peso importante, né? E que, no final, todos eles têm o mesmo... Todo mundo quer ser campeão, não tem como ser diferente. Eu acho que essa pseudo-paciência, ela só fica até com o apito, né? O apito inicial, a paciência acaba. Então, no final, a torcida é bastante exigente, a torcida
que Não, cobra muito. regionalmente sempre vai ter essa. Sim. Ali, E que, então, é bem. e que no final do dia, assim, tende se tudo caminhar, tende o clube a retomar efetivamente o que ele Uhum. sempre teve aí, jogando Série A e final de torneio intercontinental também Uhum. e tudo mais. Eu trouxe todo esse discurso aí meio poliana, mas pô, o Vila Nova tá na frente do. Nesse momento que a gente Sim. grava, tá na frente do Goiás. Sim. Então, falar pro torcedor que o Goiás Não. e outros. Não, até brinco, porque no final é uma das coisas que o futebol traz é você se tornar uma figura pública, né? Então, eu tô morando num condomínio e dentro tem uma feira. Então, outro dia eu fui lá com os meus filhos, né? Comer um pastel e o rapaz era torcedor do Vila, né? Aí ele já veio dar uma cornetada, né? Aí o meu filho menor já olhou pra mim do tipo, como ele se conhece, papai? Eu falei, então. E aí você, né, ser reconhecido ali, senta e algumas, né, torcedores e tudo mais. Então, no final é essa rivalidade também, ela vai existir sempre. Então, Uhum. mas mais uma vez, é a fotografia daquele momento, né? Então, se tiver bem, as pessoas vão aplaudir, se não tiver, vão criticar e a crítica ela faz parte, né? Acho que pra gente crescer, pra gente olhar e fazer coisas melhores. Então, isso não vai mudar.